Estrelas são os objetos mais comuns em todo o universo, já que surgem a partir do colapso gravitacional das imensas nuvens de gás que tomam conta do cosmos. Elas formam as galáxias, dão vida aos planetas e tornam o universo um pouco menos escuro. No entanto, quando consideramos que temos uma população de estrelas gigantesca, vez ou outra acabamos dando de cara com estrelas muito estranhas. Algumas tão estranhas que sequer podemos explicar com o nosso conhecimento atual. Um exemplo disso é a estrela HD 101065, ou estrela de Chmielewski, como também é conhecida, e ela possui uma característica bem interessante, um altíssimo teor de elementos radioativos. No vídeo de hoje vamos conhecer essa estrela que pode estar repleta de lixo nuclear. No céu noturno temos estrelas bem estranhas visíveis até a olho nu, aquelas que escurecem e reaparecem de acordo com um período de tempo, outras com sistemas múltiplos de até 6 estrelas e outras que são até achatadas pela altíssima rotação. Bom, dependendo da natureza desses objetos, a física pode criar cenários no mínimo interessantes. Porém, quando consideramos que essas estrelas visíveis a olho nu são uma parcela minúscula da população estelar que cerca a Via Láctea, podemos então encontrar outras ainda bem mais bizarras por aí. Na década de 1960, um astrônomo polonês-australiano descobriu uma realmente inexplicável e que quebra a cabeça dos cientistas até hoje. Basicamente, uma estrela que possui características espectrais completamente desconexas de qualquer outra estrela do universo, e até hoje não conseguiram obter uma classificação exata, porque o objeto apresenta muito material radioativo e elementos raríssimos que geralmente não encontramos no espectro dessas estrelas. Primeiramente, o espectro de uma estrela se resume basicamente às assinaturas eletromagnéticas que são capturadas por um telescópio aqui na Terra. Equipamentos ultrassensíveis acoplados aos telescópios conseguem dividir a luz como um prisma e identificar as linhas de emissão e absorção que um determinado elemento químico possui. E assim pode nos dizer o que existe dentro de uma estrela. Sendo assim, cada linha no espectro obtido de uma estrela vai indicar a existência de um determinado elemento químico, com a força dessa linha indicando a abundância desse elemento por lá. Quando essa determinação é feita, os astrônomos então classificam utilizando as letras O, B, A, F, G, K e M, que na prática funcionam na ordem da maior estrela para a menor estrela. Cada uma possui sua característica de cor e temperatura, que por sua vez também é ligado ao tamanho. Estrelas que estão classificadas com a letra O são as mais quentes, emitem muita radiação ultravioleta e possuem quantidades muito significativas de hidrogênio e hélio ionizados, sem a presença, claro, de elementos mais pesados como o ferro. As estrelas do tipo M são as mais frias do universo, como é o caso das gigantes vermelhas, e possuem uma presença significativa de elementos mais pesados por lá. A verdade é que cada classificação vai possuir sua peculiaridade de temperatura e composição, e cada categoria também apresenta subclassificações que ajudam os astrônomos a identificar estrelas com características um pouco diferentes. Mas tudo pode se resumir ao que existe na estrela, sua massa e a relação com a temperatura superficial. O Sol, por exemplo, é uma estrela G2V. Isso quer dizer que ela é uma estrela que possui uma temperatura superficial entre 5.200 até 6.000 graus Celsius, é nível 2 de luminosidade e também está na sequência principal. Ou seja, funde principalmente átomos de hidrogênio em hélio. A letra V no final da classificação representa justamente esse estágio evolutivo. Enfim, existem todos esses parâmetros para classificar uma estrela de acordo com suas peculiaridades. Mas e se existisse uma estrela tão estranha que não sabemos exatamente onde colocá-la? Bom, ela existe e é a HD 101065. Vale ressaltar que hoje ela até possui uma certa classificação, e os astrônomos dizem que ela é uma estrela AP. Esse A você deve imaginar que vem dos níveis de classificação que já falamos até aqui. E o P, bom, esse significa peculiar, porque essa estrela possui características que não se encaixam com outros aspectos de classificação estelar comum.
Primeiramente, essa estrela possui uma alta presença de elementos pesados raros, incluindo estrôncio, césio e neodímio, entre outros muito raros. Para ficar ainda mais estranho, a presença de elementos como ferro é baixíssima em relação a outros elementos mais pesados. Detalhe, geralmente uma estrela como essa só poderia fundir até o ferro após a sequência principal, ficando com átomos muito pesados para que a força de pressão da gravidade possa fundir elementos mais complexos. Isso quer dizer que existe menos ferro e elementos mais pesados que ele por lá, o que causa bastante espanto nos astrônomos, pois como algo assim é possível? Realmente, existem alguns cenários bem específicos na natureza que esses elementos mais pesados podem ser criados, como é o caso da explosão de uma estrela, só que os astrônomos não encontraram nenhum núcleo residual que restou da explosão por ali. Por conta disso, essa estrela hoje é considerada um objeto SETI, ou seja, significa que é estudado pelo Instituto SETI de busca por vida inteligente fora da Terra. Já era teorizado há décadas que civilizações extraterrestres poderiam usar estrelas para jogar lixo radioativo dentro delas, como uma forma de se livrar desse problema. A ideia já foi apoiada por grandes astrônomos como Carl Sagan, e a estrela de Chelyabinsk apresenta um comportamento que os pesquisadores buscam neste tipo de objeto. Isso quer dizer que realmente existem alienígenas jogando lixo nuclear por ali? Não exatamente, pois sempre existem explicações alternativas a essa hipótese menos provável. Sagan já dizia que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Por isso, uma das explicações mais prováveis que temos hoje leva em consideração que a estrela pode ter elementos dentro dela na chamada linha de estabilidade, e isso quer dizer que há elementos super pesados que decaem mais lentamente, fornecendo uma espécie de subprodutos que detectamos no espectro eletromagnético. Esses elementos detectados, que ficam nas margens da tabela periódica, ocupada pelos números atômicos de 89 a 103, parecem existir como isótopos radioativos de vida curta, o que não faz muito sentido, já que sua meia-vida curta significa que eles deveriam ter decaído há muito tempo. A estrela tem bilhões de anos, e tais elementos decaem em centenas de anos. Em outras palavras, há algo que fornece uma renovação de tais elementos o tempo todo. O que exatamente? Bom, ninguém sabe. Uma possibilidade sobre como eles podem estar por lá ainda é que os próprios são as formas decadentes de elementos ultrapesados que ainda não detectamos. E quanto à origem desses possíveis elementos? Bom, ninguém sabe também. Uma estrela como HD 101065 possui 1,5 a massa do Sol, e é extremamente incomum encontrarmos tais elementos por lá. Principalmente porque estamos falando de uma estrela de sequência principal, quando os elementos mais pesados só poderiam ser gerados até o ferro, e outros além dele aparecem quando temos eventos violentos de supernova. A verdade é que esse continua sendo um verdadeiro mistério cósmico. Por enquanto, não sabemos exatamente a origem desses elementos pesados por lá, mas quem sabe um dia esse mistério seja finalmente resolvido. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!